Imagine um mundo sem sabor, onde tudo que você experimenta é insípido, sem vida, sem cor. Um mundo onde a escuridão encobre cada passo e todos tateiam sem direção, sem esperança. Agora pense, e se você fosse a solução? E se dentro de você tivesse o poder de dar sabor, de preservar o que é verdadeiro, de iluminar onde há trevas? Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que ele quis dizer com isso? Por que ele nos chamou para ser esses elementos essenciais? Hoje, no De Fé em Fé, vamos desvendar essa missão única e urgente que cada um de nós carrega. A missão de impactar, transformar e dar propósito ao mundo ao nosso redor. Prepare-se para descobrir o que significa de verdade ser sal e luz onde quer que você esteja. Este não é apenas um chamado, é o propósito que Deus designou para você. Jesus inicia dizendo: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus capítulo 5 e versículo 13. Aqui, ele não diz que devemos ser como o sal, ele declara que somos o sal da terra. Este é um papel atribuído aos seguidores de Cristo como uma responsabilidade inerente. Mas o que significa exatamente ser sal? Na época de Jesus, o sal era amplamente utilizado como um conservante, especialmente para alimentos perecíveis como a carne e o peixe. Sem refrigeradores, o sal era essencial para retardar o processo de decomposição, preservando os alimentos por mais tempo. Da mesma forma, os cristãos são chamados a preservar a moralidade e os valores espirituais no mundo. Em uma sociedade que frequentemente abraça a corrupção, a imoralidade e a degradação, o papel dos cristãos é manter e promover os princípios de Deus. Quando Jesus nos chama de sal, ele nos chama a ser uma presença que impede a deterioração espiritual, que preserva os valores e princípios do reino de Deus. Além de preservar, o sal é conhecido por seu sabor. Ele transforma um alimento sem graça em algo agradável e delicioso. Da mesma maneira, os cristãos são chamados a trazer o sabor espiritual ao mundo. Uma vida com Cristo é cheia de alegria, paz e esperança, qualidades que o mundo tanto precisa. Assim como o sal intensifica o sabor dos alimentos, os cristãos devem ser um exemplo vibrante de vida transformada, mostrando ao mundo a alegria e o propósito que vem de um relacionamento com Deus. Nosso testemunho deve dar sabor às vidas ao nosso redor, refletindo o caráter de Cristo e inspirando outros a buscarem essa mesma fonte de vida. Outro mais, o sal era usado em rituais de purificação e limpeza. Sua natureza química pode matar bactérias e purificar superfícies. Da mesma forma, Jesus nos chama a ser agentes de pureza. Nossas vidas devem refletir santidade e justiça, e nossos valores devem estar alinhados com os padrões divinos, vivendo em um caminho que aponta para a verdade. O mundo observa os cristãos. Somos chamados a ser exemplo de integridade e pureza, para que outros vejam em nós a diferença que Jesus faz. Jesus nos alerta para que não percamos o nosso sabor. O sal que perde seu sabor torna-se inútil, sem propósito. Para os cristãos, isso significa que, se deixamos de viver conforme os ensinamentos de Cristo, perdemos nossa essência e relevância. Uma fé sem vida, sem ação, sem transformação, é como o sal sem sabor, sem valor. Jesus nos chama a examinar constantemente nossas vidas, para que não nos acomodamos e deixemos de influenciar positivamente nosso ambiente. Ele quer que sejamos vigilantes, para não permitir que o desânimo, o pecado ou a negligência nos tornem ineficazes. Jesus continuou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mateus capítulo 5 e versículo 14. A luz é um elemento que permite enxergar o que está oculto, que dissipa as trevas e traz clareza. Jesus sabia que o mundo estava envolto em trevas espirituais e morais, e ele chama seus seguidores a serem a luz que ilumina o caminho para a verdade e a vida. A luz representa a verdade, a justiça e a bondade, qualidades que os cristãos são chamados a refletir. A luz ilumina o caminho, e sem ela estamos perdidos e desorientados. Da mesma forma, Jesus nos convida a ser guias para os que estão perdidos espiritualmente. Os cristãos são chamados a serem fontes de direção e segurança, oferecendo esperança e orientação para os que enfrentam dúvidas, medos e angústias. Quando caminhamos na luz de Cristo, ajudamos os outros a encontrar essa mesma direção. A luz revela o que está escondido nas sombras. Ser luz significa também expor a verdade e desafiar o erro. Não devemos ter medo de ser um padrão de justiça, vivendo em conformidade com os ensinamentos de Cristo e confrontando o pecado.
Ser luz no mundo implica estar disposto a viver uma vida que destaca o bem e denuncia o mal, sem medo da rejeição ou do julgamento dos outros. É importante lembrar que não somos a luz em si, mas reflexos da luz de Cristo. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." João capítulo 8 e versículo 12. Nossa luz vem de nosso relacionamento com Ele. Ao permanecermos em comunhão com Jesus, refletimos sua luz para o mundo. E essa é a única fonte de verdadeira iluminação espiritual. O chamado de ser sal e luz é tanto individual quanto coletivo. Os cristãos, como indivíduos e como igreja, são convidados a ser agentes de transformação em todos os aspectos da sociedade. Cada cristão pode fazer a diferença em sua esfera de influência, na família, no trabalho, nas amizades. Mesmo as pequenas atitudes de bondade, compaixão e verdade podem impactar aqueles ao nosso redor. Quando escolhemos viver conforme os princípios de Deus, influenciamos silenciosamente o mundo à nossa volta. Cada um é responsável por ser um reflexo de Cristo onde quer que esteja. A igreja é uma cidade sobre o monte, que Jesus menciona. Coletivamente, a igreja tem o poder de ser uma luz poderosa, testemunhando a verdade e a graça de Deus para o mundo. Quando a igreja se une para fazer o bem e pregar a mensagem de Cristo, ela se torna um farol para os perdidos, apontando o caminho para a salvação. Uma igreja unida em amor e propósito pode impactar profundamente a sociedade e inspirar mudanças. Jesus associa a luz às boas obras. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5 e versículo 16. As boas obras não devem ser feitas para nossa própria glória, mas para que os outros vejam em nós o caráter de Deus e sejam atraídos a Ele. As boas obras vão além de ações visíveis. Elas refletem um coração puro e uma intenção genuína de servir a Deus e ao próximo. As boas obras são fruto de uma fé viva e ativa, que transforma e inspira aqueles ao redor. Jesus alerta que as boas obras devem ser realizadas com a intenção de glorificar a Deus, e não para obter reconhecimento pessoal. Quando agimos em amor e humildade, nossas boas obras brilham e apontam para Deus, que é a verdadeira fonte de todo o bem. O mundo observa nossas ações. Quando vivemos de acordo com a mensagem de Cristo, inspiramos outros a buscarem a verdade. Através de boas obras, somos testemunhas vivas do amor de Deus, e isso atrai as pessoas ao Evangelho. Na prática, como podemos ser sal e luz no mundo de hoje? Ajudando os necessitados. Atos de bondade e compaixão são uma expressão visível do amor de Deus. Ao cuidar dos necessitados, demonstramos o caráter de Cristo. Através de um posicionamento ético, vivendo com integridade ética, especialmente em ambientes de trabalho, mostramos o impacto do Evangelho em nossas vidas. E evangelizando pelo exemplo. Testemunhar a fé através de ações e comportamentos cristãos atrai as pessoas ao Evangelho, muitas vezes mais do que palavras. Jesus nos chama a ser o sal da terra e a luz do mundo, não como uma sugestão, mas como uma missão. Ele nos lembra que temos um papel vital na sociedade, um papel que devemos cumprir para a glória de Deus. Agora que compreendemos o chamado de ser sal e luz, pergunto: como você escolhe viver a partir daqui? Ser sal significa manter viva a essência que impede o mundo de se perder em corrupção. Ser luz é brilhar com uma intensidade que dissipa as trevas, guiando outros ao verdadeiro caminho. Jesus confiou essa missão a cada um de nós, não como uma escolha opcional, mas como o próprio propósito de nossa existência. Imagine o impacto se cada um de nós decidisse, todos os dias, viver plenamente esse chamado. Pense no poder que temos de transformar não apenas nossas próprias vidas, mas as vidas ao nosso redor. Que nossa influência seja marcante, que nossas ações apontem para o céu e que ao nos verem, outros sintam a presença e o amor de Deus. Agora é a sua vez. Saia daqui com essa missão em seu coração, viva com intensidade e torne-se verdadeiramente o sal e a luz que este mundo tanto precisa. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você sente que é chamado para ser sal e luz neste mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, continuamos mergulhando fundo nos ensinamentos de Cristo e descobrindo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Deixe seu comentário sobre como você planeja viver esse chamado e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa verdade. Vamos juntos, um passo de cada vez, impactar vidas e espalhar a luz de Deus em todo lugar.